Fala galera, análise da partida Coritiba 2, Atlético Paranaense 0, pela 25ª rodada do Brasileirão. Algumas observações antes da análise. Todos os dados que eu mostro aqui eu coleto no SofaScore, logo após o final das partidas. Então, se algum número eventualmente mudar no futuro por alguma correção que eles façam, eu não consigo levar isso em consideração. Além disso, decisões polêmicas de arbitragem não são levadas em conta. Então, por exemplo, uma expulsão polêmica, um gol mal anulado, um pênalti mal marcado, todo esse tipo de situação eu não levo em consideração. E eu assisto os melhores momentos dos jogos para me apoiar aqui nas análises. Começando por alguns fatos relevantes do jogo, os principais eventos aqui, apenas os gols, nada de muito especial. E aqui do lado direito eu mostro os piores jogadores em campo, que são aqueles que têm nota abaixo de 6,5. A ideia aqui é ver se de repente um goleiro ou um zagueiro tem uma nota muito baixa. Isso pode revelar bastante coisa sobre a partida e o placar. Então aqui todos os jogadores do Atlético Paranaense com nota abaixo de 6,5. Além disso, eu trago aqui se teve alguém que cometeu um erro que possa ter levado ao gol do adversário. Mas todo mundo aqui passou zerado, então a princípio nenhum erro muito grave de nenhum desses jogadores. Analisando primeiramente o comportamento das equipes na partida, o Coxa entrou num 4-1-4-1, enquanto o Atlético entrou num 4-2-3-1. Aqui no campo a gente tem o posicionamento médio dos jogadores em campo. E a gente vê que os jogadores do Coritiba um pouco mais recuados, então isso mostra que o Atlético Paranaense pode ter jogado um pouco mais em cima do Coxa. Olhando a concentração das jogadas no campo, a gente vê que 32% delas ocorreram no campo de defesa do Coritiba, 46% no meio campo e 21% no campo de defesa do Atlético Paranaense. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um número maior de jogadas ocorrendo no campo defensivo do Coritiba, o que mostra que o Atlético Paranaense jogou mais avançado, né, recuando o Coritiba para o seu campo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de domínio do jogo, que mostra ao longo da partida qual era o time que estava dominando. O Coritiba aqui em barras verdes e o Atlético Paranaense em barras brancas. A gente vê que dos 30 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, praticamente domínio do Atlético Paranaense, e até os 30 minutos os times se alternaram no domínio do jogo, né? Um domínio bem discreto do Atlético Paranaense nos primeiros minutos, depois o Coritiba passou a dominar, depois o Atlético Paranaense novamente dominando, mais um ponto aqui, um trechinho do Coritiba, e dali em diante o Atlético Paranaense praticamente dominou o jogo todo. Olhando aqui algumas estatísticas, eu vou destacar apenas aquelas que tem aqui de 4 a 5 estrelas. Se fizer sentido para você, você pode pausar o vídeo e analisar todos os números aqui com mais detalhes. Pelo lado do Coritiba, o que se destaca aqui o número de dribles tentados, 22 dribles, e algumas estatísticas defensivas aqui, né? Todas o Coritiba com um número bem alto. Então, disputas ganhas, roubadas de bola, interceptações e rebatidas. Pelo lado isso bate com a posse de bola entre as equipes, né? Porque o Atlético Paranaense teve 64% de posse de bola. Então, isso favorece ao Coritiba ter números maiores nas estatísticas defensivas. O Atlético apostou num jogo de bastante passes, né, 440, e também de cruzamentos na área, 27 cruzamentos. Além disso, o Atlético teve bastante roubadas de bola aqui, 22. Olhando aqui a parte de criação das equipes, em termos de passes defensivos, 3 para o Coritiba, um número bem baixo, contra 7 do Atlético Paranaense, que é um número médio aí para um time visitante. Passes decisivos são passes que possibilitam um companheiro um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 0,2 para o Coritiba, 0,35 para o Atlético Paranaense, é um número bem baixo para as duas equipes. E a ideia da expectativa de assistências é analisar o desempenho dos times em colocar os seus atacantes em condição de chute a gol. Pode ser que o atacante não tenha chutado, se chutou, pode ser que não tenha marcado gol, mas a ideia é analisar se os atacantes foram colocados em condição de fazer uma finalização, e nesse quesito os dois times tiveram números bem baixos. Olhando os chutes a gol, o Coritiba teve apenas 7 chutes a gol, sendo 3 para fora, 1 na trave, 1 defendido e 2 gols marcados. Pelo lado do Atlético Paranaense, 11 chutes a gol, uma chance clara. Desses chutes, 3 foram bloqueados, 3 foram para fora e 5 foram defendidos. Olhando aqui para as oportunidades e para a qualidade dos chutes, é natural que um chute, por exemplo, de fora da área tenha menos probabilidade de gol do que um chute de dentro da área.
ou então que um chute que o atacante consegue finalizar no ângulo seja mais difícil de ser defendido do que um chute no meio. Então a ideia aqui é a gente analisar a qualidade das oportunidades criadas através da expectativa de gols aqui, que é o XG, e também a qualidade dos chutes que os atacantes deram no gol, que é avaliado aqui pelo PSXG. Em breve eu pretendo gravar um vídeo detalhando melhor essas estatísticas, mas o que a gente precisa se fixar aqui é que o XG mede a qualidade das oportunidades de gol e o PSXG a qualidade dos chutes no gol. Pelo lado do Coritiba, tiveram 2 oportunidades com mais de 10% de chance de gol, que é uma média geral aí dos jogos de futebol. Em geral, um chute tem uma probabilidade de 10% de chance de gol, enquanto o Atlético teve apenas um chute. E olhando para a qualidade dos chutes, e aqui a média geral de chutes que vão no gol é de 30% de chance de gol, o Coritiba conseguiu dar um chute com mais de 30% de chance de gol e o Atlético nenhum chute. Aqui embaixo a gente tem o mapa de chutes no jogo. Então aqui pelo lado do Coritiba, alguns chutes de dentro da área e poucos chutes aqui de fora. Pelo lado do Atlético Paranaense, a maioria dos chutes, todos de fora da área, né? O que mostra que esse baixo número de chutes aqui, por exemplo, que o Atlético Paranaense teve 10% de chance de gol, né? Porque foram muitos chutes de fora da área. Agora vamos analisar o placar do jogo. Primeiro aqui eu trouxe aqui as principais finalizações do jogo, tá? Então aqui o gol do Vitor Luiz pelo lado do Coritiba era uma oportunidade com 17% de chance de gol, mas ele conseguiu chutar com uma qualidade suficiente para elevar essa probabilidade para 42%. A gente teve um chute do Slimani, que foi defendido pelo goleiro do Atlético Paranaense, e depois o gol do Slimani já nos acréscimos do primeiro tempo. Uma oportunidade que tinha 7% de chance de gol, e a qualidade que ele conseguiu dar na finalização subiu apenas para 16%. Então isso aqui já mostra que pode ter sido uma falha do goleiro do Atlético Paranaense. Pelo lado do Atlético, a gente tem um chute aqui do Rômulo aos 80 minutos, um chute para fora, que era uma oportunidade com 21% de chance de gol. Agora vamos olhar aqui o placar. Através da qualidade das oportunidades de gol de cada um dos times e da qualidade dos chutes a gol, a gente consegue projetar placares e fazer algumas análises bem legais. Então vamos começar aqui pelo Coritiba. Pela qualidade de todos os chutes a gol, o Coritiba tinha um potencial para marcar 0,57 gols apenas. E quando a gente olha a qualidade dos chutes, elevaram esse potencial para 0,84. A diferença entre esses dois números aqui mostra o desempenho dos atacantes do Coritiba, que conseguiram elevar as chances de gol de 0,57 para 0,84, com a qualidade que eles conseguiram colocar nas finalizações. E quando a gente olha o placar do Coxa de 2 gols, a gente vê aqui então que o goleiro do Atlético Paranaense acabou levando mais gols do que o esperado. Pela qualidade dos chutes, era de se esperar que o Coxa fizesse 0,84 gols, mas conseguiu marcar 2 gols. Essa diferença aqui, negativa de menos 1,16, mostra que o desempenho do goleiro do Atlético Paranaense não foi bom no jogo. Pelo lado do Atlético, produziu chances para marcar 0,46 gols e, pela qualidade dos chutes, apenas 0,38. Então essa diferença negativa aqui, de praticamente zero, né, uma diferença negativa bem pequena, mostra que os atacantes do Atlético não conseguiram colocar mais qualidade nas finalizações do que o esperado. E o Atlético marcou 0 gols. Então essa diferença aqui de 0,38 mostra que o goleiro do Coritiba conseguiu evitar os gols do Atlético. Nada muito extraordinário, né? Era um potencial de apenas 0,38, praticamente zero, mas o goleiro do Coritiba fez o feijão com arroz. E aqui para finalizar, eu trago algumas estatísticas que mostram a qualidade do jogo, né? Então eu reuni aqui algumas estatísticas que, ao meu ver, traduzem se o jogo foi bom ou não. Então eu espero que um jogo tenha um bom número de passes decisivos, um bom número de expectativa de assistências, né? Os times conseguirem colocar seus atacantes em condição de finalização. Eu espero um alto número de chutes a gol. Se tiver chances claras de gol, melhor ainda. Eu trago aqui os chutes na trave porque eles têm um PSXG aqui que mede a qualidade do chute de 0, né? Porque um chute na trave nunca vai poder ser gol. Mas ainda assim eu considero que chutes na trave são boas finalizações. Então acho que contribui para analisar a qualidade do jogo. Além disso, eu espero oportunidades de gol com mais de 10% de chance de gol, que é aquele valor médio que eu tinha comentado, e também chutes com qualidade alta, né? Que seriam chutes com mais de 30% de chance de gol. Além disso, o que a gente espera num jogo de futebol é que tenham bastante gols. Então, se a gente for olhar aqui, de todas essas estatísticas para os dois times, a gente tem apenas 2 aqui com 4 estrelas ou mais, né? Que foi o chute na trave do Coritiba e os 2 gols marcados.
De resto, todas as estatísticas aqui, seja para o Coritiba, seja para o Atlético Paranaense, todas de 3 estrelas, que seria um valor médio, para baixo. Então, no frigir dos ovos aqui, acho que não foi uma partida lá muito emocionante, a não ser pelos 2 gols do Coritiba e pelo chute na trave. Com isso a gente finaliza aqui a análise do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um comentário aí sobre a partida e sobre a análise, eu agradeço muito. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem o vídeo. E desculpa pela minha voz extremamente rouca, mas eu acabei de voltar do jogo do meu time e dei alguns berros. Valeu, pessoal!